Primeiro, contra quem? Contra aqueles que rejeitaram o evangelho da paz. Se você notar, o primeiro cavalo é para anunciar o evangelho da paz. O segundo vai perseguir, oprimir, torturar e matar aqueles que rejeitarem o evangelho da paz. O primeiro cavaleiro. Quem são esses? O cavaleiro vermelho anuncia os juízos de Deus contra e sobre aqueles que rejeitarem a palavra de Deus. Os juízos de Deus e as consequências para aqueles que rejeitarem o evangelho, para aqueles que continuarem uma vida de pecado, para aqueles que não quiseram receber a paz, ou seja, se reconciliarem com Deus. Todos que rejeitarem o evangelho, negarem o Salvador, eles arcarão com os juízos de Deus. Por isso o texto diz: vai ser tirada a paz da terra e os homens matarão uns aos outros. Uns aos outros significa, haverão conflitos armados, assassinatos, crimes e várias formas que essa geração adúltera receberá o juízo por rejeitar o Filho de Deus. Então, primeiro, a ausência de paz, violência contra aqueles que rejeitam o evangelho da paz. Segundo, ausência de paz, violência contra aqueles que pregam o evangelho da paz. Contra aqueles que pregam. O cavalo vermelho, ele está destinado para a perseguição da igreja. Provavelmente, João aqui tem em vista a grande tribulação também, onde os cristãos sofrerão perseguição. A igreja, meu irmão, sofrerá oposição da sociedade ímpia. A igreja sofrerá perseguição do Estado, perseguição do governo. Veja só, por que o segundo cavaleiro, o cavalo vermelho, ele está destinado para perseguir a igreja? Porque a Bíblia diz ali na última frase, no verso 4, foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros. Esta parte é destinada aos ímpios. Também lhe foi dado uma grande espada. Ok? Uma grande espada. Existem duas palavras gregas para espada. Uma palavra grega é para espada grande, uma espada usada em guerras. A outra palavra grega, ela é usada para a espada pequena, punhal, cutelo. A Septuaginta, que é a tradução da Bíblia, do grego, do hebraico para o grego, ela usou para a palavra cutelo, que Abraão foi sacrificar Isaac, a mesma palavra que está usada aqui em Apocalipse. É um cutelo, um punhal. Cutelos e punhais não são para guerra, são para sacrifícios. Sacrifícios, martírio. Ou seja, o cavalo vermelho representa a perseguição que a igreja sofrerá por pregar o evangelho da paz. O cavalo vermelho significa o martírio que a igreja sofrerá pelo seu fiel testemunho. É o tempo que sangue cristão vai ser derramado por isso vermelho. Sangue cristão vai ser vertido pelo testemunho e a fidelidade a Deus. Mateus 24:9 é um sermão escatológico que coaduna com o segundo cavaleiro. Então vos perseguirão e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações. Por quê, Senhor? Por causa do meu nome. Não é porque está aqui na igreja, não é porque batizou,
Não é porque rola e pula e deita e fala em língua. Serão perseguidos, odiados, mortos pela fidelidade ao meu nome, pela pregação do evangelho, por serem santos e fiéis, vocês serão mortos. Mateus 24, 21, 22, fala da grande tribulação que também ocorre aqui no segundo selo, com o cavaleiro vermelho. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, da igreja, aqueles dias, que dias? O dia do cavalo vermelho, o dia do banho de sangue, eles serão abreviados. Irmãos, preparem-se para a perseguição. Primeiro, o avanço do reino. Escute, o avanço. Ide pregai, fazei discípulos em meu nome, solta o cavalo branco. É o avanço do reino, junto com o rei, e junto com a mensagem do rei, o evangelho. Mas, isso vai ter um custo. Perseguição. Esse cavalo vermelho já atua desde o primeiro século. Quando Paulo começa a pregar, expandir o evangelho para toda a Ásia, começa a grande perseguição sobre os cristãos. Nero incendeia a cidade, põe a culpa dos cristãos, joga eles no Coliseu, decapita, esquarteja, prende, mata, coloca nos seus jardins e em cruzes, coloca cera e põe fogo para acender e iluminar os seus jardins de noite. Cristãos são mortos no primeiro século. E durante todo o avanço do reino, todo o período do cavalo branco, a Inquisição na Idade Média, quantos cristãos não matou, torturou, esquartejou, quanto sangue não foi derramado na Idade Média. Na pré-reforma, John Wycliffe, John Hus, foram queimados na fogueira, pelo testemunho, por pregar o evangelho. Isso na pré-reforma. Na pós-reforma, Maria Tudor, Maria Sanguinária, só na Inglaterra mandou executar 2.000 pastores. Na França, Catarina Médici também mandou aniquilar milhares de cristãos. Durante toda a história, o nazismo, o fascismo, o comunismo aniquilou milhares de cristãos. E acredite, para ver como essa profecia é atual, sabe qual período da igreja a igreja foi mais perseguida, mais massacrada, mais martirizada? Ah, pastor, foi século I, foi Nero, foi Domiciano, foi Diocleciano, foi Décio, foi os 4 primeiros séculos. Foi um banho de sangue. Não. Ah, então foi a Inquisição. Não. Sabe qual o período? Agora, século 20, século 21, milhões de cristãos foram e estão sendo mortos. Eu estou dizendo mortos pelo testemunho de Cristo. Prepare-se, meu irmão, prepare-se. Isso aqui está chegando. Sabe por que muita gente não dá crédito? Eu vou dar uma ideia aqui para você entender. Presta atenção, olha para cá. É porque nada está acontecendo com a gente, nada está acontecendo com você. Por isso você vai sair daqui e vai praticamente ter a mesma vidinha, porque você não está vendo nada. Mas o fato de não estar acontecendo aqui não significa que não está acontecendo. Vou dar um exemplo. Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler começou as suas investidas e começou a dominar parte da Europa. O jogo virou. Em 1945 ele começa a perder. Os aliados começam a invadir a Alemanha e começam a destruir Berlim. Hitler estava no bunker dele, ficava no subsolo. Ele tinha comida, água, ele não escutava bomba nenhuma. Mas toda a Alemanha já está sendo ocupada pelo Exército Vermelho. Eles estavam chegando, e bomba para todo lado. Mas lá dentro do bunker, o bunker, a toca do lobo, era o esconderijo de Hitler.
não tinha acontecido nada, não tinha chegado lá ainda, estava tranquilo, ele estava bem, mas a cada dia iam chegando, até que chegaram, e antes que o pegasse, ele se suicidou. Irmãos, isso aqui é um bunker. Você está escutando barulho de um tiro? Bomba. Alguém entrou aqui com a arma e está pipocando todo mundo? Não. Mas não quer dizer que não está acontecendo. Já estão lá em Suzano, 200 quilômetros daqui. Brumadinho, aqui pertinho de BH. Já está acontecendo. Em todo mundo. Só não aconteceu conosco ainda. Isso não significa que não está acontecendo. Não significa que o exército vermelho já não entrou. Não significa que já tem gente sendo estuprada, coagida, esquartejada, gente negando, apostatando, desviando e o demônio deitando e rolando. Só não chegou aqui. Mas não significa que não está se cumprindo. E que já não chegou. Já chegou. Já está em Berlim. Só não chegou no bunker. Então, quem está no bunker pensa, não está acontecendo nada, isso vai demorar, não estou sentindo nada, até a primeira bomba